Olá pessoal, tudo bom? Como é que vão todos nessa quarentena? Eu espero que vocês estejam gozando de boa saúde física e mental. Então vamos lá pessoal. Na aula passada nós falamos sobre planejamento. Estudamos o planejamento, estudamos os níveis, as etapas, as ferramentas de planejamento, a questão da missão, da visão dos valores, dos objetivos, a análise do ambiente interno e externo. E falei que o planejamento é sempre um processo para que a gente estabeleça objetivos e definir a maneira como desejamos alcançá-lo. Isso é um planejamento. Falei também que o planejamento ele termina em um plano. Tá? Você faz análise da tua missão, você elabora o seu objetivo, as suas metas, faz análise do ambiente interno e externo, faz essa série de etapas do planejamento e no final você produz um plano, é um plano de ação. É um plano para você agir no que você planejou. Tá? E falei que nessa aula, que eu pretendo que seja curta, nós vamos ver que plano é esse, o que a gente chama de plano de ação, que é o produto do planejamento. Toda aquela trabalheira que nós tivemos no início do planejamento que resulta no plano. É o que a gente chama de plano de ação. Tá? O que é um plano de ação? É a execução da estratégia. Você não planejou, não estabeleceu a sua estratégia, agora você vai executar. Isso é um plano de ação. Execução da estratégia. Tá? Ele especifica o papel de cada um colaborador. Está lá no plano. Especifica o papel de cada colaborador. Os recursos necessários para colocar em prática todas as ações previstas no planejamento. Tá? Então, é um documento que você elabora, redige, tá? Você coloca ali, especifica a missão de cada colaborador, os recursos necessários para você alcançar aquela meta. Você escreve um documento. Só que para você fazer isso, existe uma ferramenta, uma metodologia para a gente elaborar um plano de ação. A gente chama de 5W2H. São 7 palavras, 5 começando com a letra W e 2 começando com a letra H. Tá? São palavras em inglês que a gente, logicamente, vai traduzir para o português. Iniciemos pela primeira. 5W. O primeiro W é what, é o que fazer. Depois que você estabeleceu o seu planejamento, fez todos aqueles estudos, está elaborando seu plano de ação, como é que você vai executar aquela estratégia? Você faz uso desse 5W2H. O primeiro W é o que fazer. O que eu tenho que fazer? Gravem aí, escrevam no caderno. 5W2H. Primeiro W é what. O que fazer. Ok? Copiaram? O segundo W é why. Por que fazer? Tá? Por que eu vou executar aquela tarefa? O terceiro W é where. Onde fazer? Escrevam no caderno. O quarto W é when. Quando fazer? Estão escrevendo? O quinto W é who. Quem vai fazer? Então, repararam? São 5 palavras em inglês. 5W. Vou repetir. Isso aí é uma metodologia para a gente escrever o nosso plano de ação. Depois que nós fizemos todo aquele planejamento, estabelecemos os nossos objetivos, missão, visão, valores, analisamos o ambiente interno e externo. Agora nós traçamos os nossos objetivos, agora nós vamos escrever como nós vamos pôr em prática todo aquele planejamento que fizemos no início. Utilizamos o que? O nosso plano de ação. Eu não falei que inicialmente, lá na última aula, que o produto de um planejamento é o plano de ação. Tá? Para nós escrevermos esse plano de ação, nós nos valemos de uma ferramenta chamada 5W2H. Eu falei os 5 Ws. O primeiro foi what, o que fazer. O segundo foi why, por que fazer. O terceiro foi where, onde fazer.
O quarto foi when, quando fazer, e o quinto foi who, quem vai fazer, ok? Agora os dois Hs. O primeiro H é o who, como fazer. E o segundo H é o how much, é o quanto custa, dinheiro, quanto vai custar tudo isso aí, tá? Então, basicamente, esse é o nosso plano de ação. Para a gente escrever tudo o que nós planejamos lá, o produto disso é o nosso plano de ação, em que a gente utiliza a ferramenta 5W2H para escrevermos o nosso plano de ação. Como é que nós vamos botar em prática tudo aquilo que nós vimos no planejamento, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Vai lá, 5W2H. Eu vou fazer um plano de ação para uma empresa de automóveis, como eu falei da aula passada, a Fiat. A Fiat, ela, depois dessa pandemia, ela quer vender mais automóveis, porque a venda de automóveis ela diminuiu. Então, ela vai fazer um planejamento e no plano de ação dela tem lá uma ação para que a venda de automóveis aumente. Então, pega lá a primeira ação da Fiat. O que fazer? Eu quero aumentar em 10% a fabricação de automóveis. É isso que eu quero fazer. Eu quero aumentar a minha fabricação de automóveis em 10%. É o que fazer? É what? É? Por que fazer? Why? Por que fazer? Por que eu quero aumentar em 10% minha venda de automóveis? Por que fazer? Para concorrer em melhores condições com outras marcas. Por isso que eu quero fazer esse aumento de 10% na minha fabricação de automóveis. Né? Where? Onde fazer? Né? Onde é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer nas fábricas da América do Sul, porque no planejamento eu cheguei à conclusão que a minha venda de automóveis na América do Sul, com a pandemia, ela diminuiu. Então eu quero aumentar a minha venda de automóveis aqui na América do Sul. Então, onde fazer? Nas fábricas de automóveis da Fiat na América do Sul. Quem vai fazer? É o when, né? É o quarto W. Retificação. When é quando. Quando fazer? É o quarto W. A partir do segundo semestre de 2020, que eu espero que a pandemia diminua na América do Sul e eu consiga utilizar toda a minha mão de obra. Então, quando fazer? A partir do segundo semestre de 2020. Who? Agora, o who, que é o quinto W. Quem vai fazer? As equipes de montagem nas respectivas fábricas da América do Sul. Existem alguns casos que no plano de ação nós colocamos o nome da pessoa. Na Fundação Osório, o nosso plano de ação, todas as ações têm o nome identificado do funcionário, do colaborador que vai realizar aquela ação. Agora os dois Hs. O primeiro H é o who, como fazer? Exemplo ainda da Fiat. Por meio de mudança nos processos de trabalho. Então, para que eu fabrique mais automóveis, eu tenho que mudar processo de trabalho, tenho que aumentar equipes, etc. Tenho que investir também. Então, como fazer? Modificando os processos de trabalho na fabricação dos automóveis. Isso aí é o como fazer, é o who. E quanto custa isso? Quanto vai custar? Eu especifiquei que esse aumento de 10% na fabricação de automóveis vai custar para a Fiat na América do Sul R$1 bilhão. Isso eu especifiquei. Então está aqui o nosso modelo de plano de ação. É o nosso 5W2H. É o produto do nosso planejamento. Eu não falei no início que o produto de um planejamento ele não se transforma em um plano? Eu fiz várias considerações no nosso planejamento, identifiquei meu objetivo, meta, missão, valores, analisei o ambiente externo, interno e agora especifiquei para mim um plano. Como é que eu vou tirar tudo isso do papel e vou transformar em prática? Eu tenho que escrever como é que vai acontecer isso. Então, por isso que eu me valho aí dessa metodologia, dessa ferramenta chamada de 5W2H. 5W2H são palavras em inglês, né, em que a gente coloca no papel, faz as colunazinhas, né, são a cada palavra uma coluna e você escreve o que vai fazer na sua tarefa. Entenderam, gente? Querem que eu repita? O 5W2H por uma situação da Fiat que quer aumentar a venda de automóveis depois da pandemia. Né? Então, o primeiro W, what? O que fazer? O que a Fiat vai fazer? Ela quer aumentar em 10% a fabricação de automóveis. Entenderam? Why? Por que ela quer aumentar em 10% a fabricação de automóveis?
para concorrer em melhores condições com outras marcas. Ela reparou que outras marcas estão vendendo mais automóveis que ela. Com a pandemia caiu a produção e a venda, ela quer aumentar a produção em 10%. Where? Onde fazer isso? Ela observou que é na América do Sul. Então, nas fábricas da América do Sul. Tá? When? Quando fazer? Quando é que eu vou iniciar esse aumento de 10% na minha fabricação de automóveis? A partir do segundo semestre de 2020. Tá? Who? Quem? Quem vai fazer isso? As fábricas de montagem nas respectivas, as linhas de montagem das fábricas na América do Sul. Né? São essas pessoas, são essas equipes que vão realizar essa tarefa. Agora os dois Hs. Who? Como fazer isso? Por meio de mudança nos processos de trabalho na fabricação dos automóveis. Eu tenho que mudar os processos, tenho que aumentar a equipe, tenho que mudar alguma máquina, tenho que ter mais agilidade na minha fabricação. Né? E quanto vai custar isso? How much? Quanto vai custar tudo isso? Então, eu orcei que todo esse aumento de 10% da fabricação de automóveis na Fiat vai custar R$1 bilhão. Tá? Então, foi um vídeo curto, uma aula bem simples, curta, para vocês entenderem o que significa o nosso 5W2H, que é uma ferramenta em que nós escrevemos o nosso plano de ação. Fiquem atentos na nossa página, na internet e também na nossa plataforma, que mais tarde nós vamos colocar algumas tarefas para nós fazermos em conjunto, em equipe, sobre essa nossa estruturação do nosso plano de ação. Tá legal? Cuidem-se, fiquem com Deus e até a próxima.